O nosso bate-papo aqui no podcast Jornal Paraná agora é com o vereador Fão do Bolsonaro. Fão, satisfação recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo maravilhosamente bem, graças a Deus, com saúde, a família, todo mundo com saúde, trabalhando pra caramba. E, Zé, graças a Deus eu tô vivendo tudo aquilo que eu pedi pra Deus. Está satisfeito com o trabalho na Câmara? Com tudo, família, empresarial, Câmara, tô fazendo o que eu, na medida do possível, né, o que eu posso, né. E o PL, está à vontade no partido? Graças a Deus, estamos em casa. Ali estamos em casa. Você, nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, inclusive concedeu uma entrevista coletiva recentemente, está com uma denúncia contra o vereador Lauri. O que está acontecendo, Fão? O doutor Lauri, ele não leu o regimento interno da Casa de Leis, né? E ele acredita que ele pode contratar um chefe de gabinete, que tem que ficar dentro do gabinete. Resumindo, o chefe de gabinete, quando o vereador não está, quem responde é ele. O doutor Lauri resolveu nomear um mestre de obra, um pedreiro, como seu chefe de gabinete, e resolveu colocar ele nas obras particulares do doutor, né? Eu acho que ele não sabe disso daí, não é possível, né? Que ele não leu o regimento interno e não sabe que isso é proibido, né? E as denúncias chegavam para mim desde março do ano passado, só que nada objetivo, né? O pessoal dava, lá na região do Canadá tá tendo uma obra assim. Eu falei, cara, não preciso do endereço. Na região do lago, na região... Viu, vocês têm que me passar localização, local, pondo referência, alguma coisa, senão não consigo adivinhar onde que é essa obra. Tem muita obra em Cascavel, o mercado imobiliário em Cascavel é uma máquina, eu vivo disso, então não tem como. Aí me passaram a localização, pouco antes de começar a sessão, e eu falei, eu preciso de uma testemunha para ir junto comigo. Nisso, o Madril falou, legal, vamos? Vereador. Vamos junto, vereador Madril. Ele falou, não, vamos, só esperar acabar aqui, a gente já vai lá. Chegamos lá no local, eu e ele, a gente viu, a casa lá é pro lado de baixo do nível da rua, né? Aí com a experiência que o Madril tem, mais de 20 anos de polícia, 25 anos de polícia, não me fala a memória, falou, Fão, você vai ter que ter uma câmera muito boa aqui, mas uma coisa melhor seria um drone. Aí eu peguei e falei, não, pode deixar, Madril, que amanhã nós vamos dar um jeito. Daí a minha assessoria conseguiu pegar as imagens de drone e tudo. Aí a gente esperou, né, porque tem que esperar o ponto do assessor, né? Então, no último mês, ele bateu o número do azar, né? Bateu só 13 vezes o ponto na Câmara Municipal de Cascavel e Zé, nenhum dos meus assessores, por mais que eu possa dispensar um do ponto, todos os meus assessores têm que bater o ponto. Eu trabalhei, eu tenho direito na mesa diretiva a 5 assessores. Eu trabalhei 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, só com 3 assessores. Eu economizei mais de R$200 mil aos cofres públicos do município de Cascavel. Mas agora, como começou toda essa denúncia, isso e aquilo, agora que eu tô com a minha equipe formada com 5 assessores, né? Então, o chefe de gabinete, ele é a referência. O chefe de gabinete, dentro do gabinete, ele é o vereador. O vereador não tá aqui que responde ao chefe de gabinete. E daí a gente começou a ver no ponto que não é bem de agora, né? Que essas denúncias eram reais, só que não me denunciavam com o endereço para mim conseguir pegar. Até que a gente conseguiu pegar, formalizou tudo, encaminhamos à mesa diretiva da Câmara Municipal de Cascavel, aonde eu faço parte, mas por ser denunciante não posso participar da votação para ver se aceitaria ou não as denúncias que a gente fez. Eu não tenho dúvida nenhuma que os vereadores de Cascavel prezam e trabalhem, todos eles, contra a corrupção no município de Cascavel. Edson do HU, o Sidão da Telepar e o Serginho Ribeiro. Aceitaram a nossa denúncia na sexta-feira, né? Na sexta-feira, agora... O Thiago assumiu a prefeitura, né? Exato. O prefeito em exercício. Isso, então eu e o Thiago não pode votar. Então os 3 sentaram na sexta-feira e aceitaram a nossa denúncia. Também não tem nem como não aceitar, né, bicho? Não tem nem como... Eu acho que você ter uma base é uma coisa. Você não tem compromisso nenhum com a corrupção, em momento algum, independente do partido que seja, né? E o que acontece a partir de agora para as pessoas que nos acompanham, para que elas possam entender? A comissão de ética vai pegar todos os fatos, vídeos, fotos que a gente tem, colocou no processo, está chegando mais, eu vou protocolar mais nos próximos dias, aí está chegando muita coisa, né? E a gente tem que ver aquilo que de fato é real, que pode ser anexado ao processo, mas tem provas ali evidentes demais da conta, né, que está chegando aí, a gente vai estar anexando ao processo. Então, o pessoal da comissão de ética decidiu que vai voltar o processo a partir do dia 2 de agosto, quando volta do recesso parlamentar. Você havia denunciado também, ou feito algumas observações em relação a uma rachadinha envolvendo esse mesmo vereador. Isso.
O vereador já foi denunciado pelo apresentador Valdomiro Cantini, da Massa FM, né? Onde ele colocou um depoimento dos próprios servidores do vereador, né? Contando como é que era, como é que foi, como é que não foi, o que devolvia, o que não devolvia, né? E estava esperando ser, porque eu não entendo muito, eu pensei que eu ia entrar na política para conseguir fazer outras coisas e não ter que fiscalizar muitas vezes o próprio vereador que deveria estar fazendo a função dele, que ele é muito bem pago para fazer isso aí. E a nossa equipe não é uma equipe investigativa, né? Meus assessores não vêm do GAECO, meus assessores não vêm da investigação da Polícia Federal, isso e aquilo. O pessoal vem da iniciativa privada, o pessoal que trabalha normal, né? E a gente teve que ir se adaptando ao processo que funciona dentro da Câmara. Chegando ali eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Mas como não vinha nada documental, não vinha nada com endereço direcionado, eu fiquei todo esse período pedalando, tentando. Fui até o GAECO já, para ver qual que é o processo, o que tem que fazer, que jeito que faz, o que é, para a gente ir aprendendo. Falei com o pessoal que tem mais, que vive disso, né? Pessoal que faz essa fiscalização mais da profissão deles, o que eu tenho que fazer, como é que não é, que jeito que é. Até que chegou um certo dia que eu precisei usar essa experiência desse pessoal aí, que eles me deram um direcionamento, para mim poder botar em ação no meu mandato. Mas a gente escuta lá fora, né? Ah, corrupção no município tal, deputado tal, lá em Brasília. A gente não imagina que está na porta da nossa casa, ainda mais com um cara que preza pela legalidade, preza pela lei, um advogado de mais de 20 anos, fazendo esse tipo de papelão com recurso público, né? Vergonhoso, né? Tem outros vereadores nessa mesma situação, quando se fala em rachadinha ou desvio de finalidade? O que passaram para mim é única e exclusivamente do vereador Dr. Lauri. Nenhum outro? Não, nenhum. Até o momento, não. Se tiver, o comportamento seu é o mesmo. É igual, independente de onde que é, partido que é, eu não tenho compromisso com o erro, né? Zero. E eu fiz um compromisso de honrar cada eleitor que votou em mim nas eleições de 2024. Então, eu não tenho compromisso com o erro. A educação que meu pai deu lá em casa para mim, pode esquecer que eu não vou jogar fora por poder e dinheiro de jeito nenhum. E como é que está o clima lá na Câmara a partir dessa iniciativa? Porque a gente observa também, ou tem acontecido em outras épocas, o corporativismo. Isso não existe nessa legislatura. É que a gente vê assim, os políticos ter que se defender é uma coisa. A classe política é se defender. Agora, se defender corrupção, não existe o corporativismo. Entendeu? É a formação de quadrilha. Entendeu? Então não existe que se fala muito isso daí para querer jogar um vereador contra o outro. Mas os vereadores de Cascavel não têm compromisso com o erro. E eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão fazer o que tem que ser feito nesse processo, que é caçar o mandato. E não pode ter uma escalada de denúncias ou um efeito dominó, partindo do pressuposto que de repente outros devam também? Você não deve. Eu não devo. Se quiser investigar, tá tudo certo. Meus assessores, inclusive, se eles não prosperarem, não tem sentido nenhum eles ficar trabalhando comigo, porque eu quero ter pessoas prósperas segundo a Bíblia. Deus fez o mundo e Ele colocou um mundo maravilhoso para a gente poder usufruir. Então, se as pessoas estão ganhando um salário dentro do mercado tradicional, razoavelmente muito bom, e não estão prosperando, pessoas que não querem mudar de vida. Então, se não quer mudar de vida, não tem porquê eu estar andando junto, né? Então, eu sempre falo, pessoal, tem que ter casa própria. Eu nunca vi ninguém em boteco, balada e fazendo festa conseguir mudar de vida. Então, eu sempre deixo muito claro para todos os meus assessores, eu comemoro a vitória de todos eles, e o salário deles é deles. E não pego um centavo, não pego R$1 de ninguém. E eu quero ver esse pessoal mudando de vida, prosperando, comprando a casa própria, trocando de carro, conseguindo realizar os sonhos que eles têm. E se eu puder ajudar dando o conselho, eu acho que eu tenho bastante experiência para poder estar ajudando esse pessoal a mudar de vida. Mas todas as pessoas que estão andando ao meu redor, todos estão prosperando. Qual que é o salário mesmo do chefe de gabinete? 9.900 e uns quebrados. Resumindo, 10 mil. Deveria estar na Câmara trabalhando, no mínimo. Deveria estar... Não é que ele não está trabalhando ele está, né? Só que numa obra do vereador. Né? E não necessariamente na Câmara também. A pessoa pode estar trabalhando, né? Mas fora da Câmara. Agora, nesse caso específico, aí ficou constatada realmente a irregularidade. Desvio de função, irregular, quebra de decoro, né? Do vereador ali. E é muita cara de pau. Entendeu? Eu acho que seria mais bonito o cara vir a público e falar, não, eu errei, eu fiz errado, vou renunciar meu mandato, quero pedir desculpa para você que votou em mim aí, que confiou o seu voto em mim, mas eu fui um canalha, entendeu?
e eu errei e tô saindo fora. Mas não, ele vai tentar se defender, vai tentar fazer a parte dele, mas contra fatos não há argumento. E lembre-se, ninguém escapa da justiça de Deus. Você chegou a receber alguma ameaça, não? Não. É porque assim, normalmente o que acontece? Eles tentam um segurar no outro com, eu vejo, quem tem rabo preso. Aí você pode puxar meu histórico, eu não faço nada errado. Eu não vivo às margens de nada. Eu não vivo perigosamente. Eu não faço nada errado. Tem um monte de amigo meu que eu dou conselho direto para os caras mudar de vida. Para as pessoas prosperar. Entendeu? Porque não adianta muitas vezes você ir só na igreja e não viver aquilo que está dentro da Bíblia. E perfeito ninguém é. Só que a gente tem um livro com mais de 2000 anos que dá para você se aconselhar. Vai lá, abre a Bíblia, dá uma lida aí, vai numa igreja, independente da sua religião. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Se as pessoas estão fazendo coisa errada, por mais que muitas vezes as pessoas vão se justificar que não tiveram uma educação. O próprio vereador sempre diz na Câmara Municipal de Cascavel que educação vem de berço, Zé. Eu duvido que o pai e a mãe dele ensinou ele a fazer isso. Ele só não aproveitou a educação que o pai e a mãe dele deu em casa. Mas eu vou honrar todos os dias da minha vida, não é do meu mandato, a educação que meu pai e minha mãe me deram lá em casa. Estamos conversando com o vereador Fão do Bolsonaro, do PL. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as eleições de 2026. Continua com a pré-candidatura? Como caminha? Continua assim, pré-candidato a deputado estadual. Tá firme? Firme. Bem firme, cara, bem firme. O que lhe motivou a colocar o nome à disposição? Assim, pelo menos por enquanto como pré-candidato. No primeiro momento, eu não queria ser pré-candidato a deputado estadual, né? E eu tenho meus negócios, imobiliária, minhas coisas particulares, né? E eu vi que não era o momento para isso. E o deputado federal Felipe Barros, desde o começo, não, Fão, você tem que ser candidato, precisamos ter alguém. E eu falei, cara, não dá, vamos escolher alguém daqui, vamos estruturar um nome, viabilizar um nome, mas para mim não dá. Beleza. Até o dia que o Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do nosso presidente Bolsonaro. Ali, cara, eu peguei fogo, sabe? Aquele negócio que lá de 2018, parece que veio à tona, sabe? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso me eximir da responsabilidade. Porque eu falo todos os dias, quando bem se cala, o mal toma conta. Então, eu coloquei pessoas gerenciarem as minhas empresas, meus negócios, para ver como que isso ia se sair. Porque eu sempre fui um cara eu quis muito eu ficar à frente das coisas. E isso era um problema, mas era uma coisa que eu conseguia tocar. E eu deixei um cuidando daqui, pessoas de confiança, que graças a Deus eu tenho uma equipe não só na Câmara Municipal, mas nos meus negócios espetacular. Então o parente foi cuidar de um negócio, a Dani foi cuidar de outro, o Sandro foi cuidar de outro. Então, e a gente conseguiu ir, eles fazendo uma parte, eu fazendo outra, cada um faz um pouquinho, entendeu? E eu consegui ir, falei, cara, tá começando a viabilizar, isso daqui vai dar certo, porque eu não vivo de política. Eu vim aqui para dar uma contribuição, para mostrar para os bons que dá para fazer. Muitas vezes não fazem porque não querem. E nas próximas eleições não vai ter como falar, não, ninguém faz nada, não dá para fazer. Não, meu irmão. Eu fui lá e fiz. Agora é a tua hora de sair da arquibancada, colocar a chuteira e entrar em campo. E daí o Felipe Barros veio para cá. E pegou e pediu para mim ser candidato de novo. E eu, pessoal, tocando as empresas ali, eu fazendo o teste. Ele pegou e falou, cara, você acha justo Cascavel ter 120 mil eleitores da direita e do Bolsonaro e não ter uma opção de direita, com um histórico de direita, para não cair em ladainha de pessoas como Joyce Halseman e Alexandre Frota, que só usaram da direita para chegar no poder, chegando no poder, meteram a facada nas costas? Eu falei, pois é, Felipe, eu vou ajudar a Jessicão, porque ela eu sei que é de direita, é conservadora. Eu tenho que pensar primeiro agora na minha empresa. E ele falou, tá, então você acha justo. Você vai se acovardar. 120 mil eleitores, vou ter que votar em alguém de Londrina, porque em Cascavel não tem ninguém. Ele falou, não, então beleza, Fão. Você não quer ser candidato? Beleza, então me indica alguém aqui de Cascavel, que tem o mesmo histórico que você, pra gente apoiar esse cara pra deputado estadual. Eu falei, não tem. Vou votar na... Por isso que eu vou votar na Jescão. Não tem como. Ele falou, então você vai deixar 120 mil eleitores órfãos. Com tudo que você está fazendo, combate à corrupção, economia, colocando emenda em tudo que é lugar,
defendendo o presidente Bolsonaro contra as atrocidades do STF na Câmara Municipal de Cascavel, naquilo que você pode fazer, você vai deixar esse pessoal sem candidato? Aí eu falei, rapaz, aí você foi meio profundo, né, cara? Você tocou na ferida mesmo, né? Nisso, o pessoal... Aí você pediu alguma estrutura, algum apoio para você ser candidato? Cara, não pedi nada. E eles não ofereceram? Aí eu não pedi nada, daí o Felipe pegou e falou, eu falei, tá, e daí como é que vai ser? Eu falei, você vai pedir voto pra mim? Você vai me ajudar? Ele falou, mas eu vim aqui pra isso. Pra te ajudar. Também na pré-campanha, coisa lá de você vai? Não, onde é que você quiser que eu vou. E nisso, aí deu esse problema do PL com o deputado Fernando Giacobo, e o Flávio Bolsonaro acertou com o Sérgio Moro. Rapaz do céu, aí me acolheram de um jeito espetacular. Não tem. É uma coisa assim, eu falo que Deus tem um projeto na vida de cada um. E o que é teu, Zé, ninguém vai tirar. Esquece. E o teu tempo não é o tempo de Deus. E percorrendo nesse período de pré-campanha, como é que tá a recepção aí junto aos eleitores? Acabei de falar, cara, é o tempo de Deus. Eu vou na cidade... Mas você sente que está sendo aceita essa pré-candidatura? Muito, demais. Eu vou... Por exemplo, você chega em locais que você até tem um certo conhecimento, mas você não vai lá. Pô, você chega aqui em Lindoeste, com o Quintino, ali. Irmão do ex-vereador Rômulo Quintino. Cara do céu, o jeito que o cara me abraçou ali. Você vai em Santa Lúcia. Você entra em Santa Lúcia, vereador Eno, bolsonarista raiz, cara. Ele falou, Fão, aqui você pode ficar tranquilo. Aí o pessoal tá passando na cidade, tá falando, viu, não tem nem como entrar lá. Os caras já estão te ajudando nessa pré-campanha. Você imagina na hora que der o start, que você puder falar, né? Eu falei, então... Tá confiante, então? É possível realmente ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa? É muito viável. Eu vejo que a direita, né? Quando você entra na rede social dos meus maiores concorrentes aqui, dentro do município de Cascavel, não tem publicação defendendo o Bolsonaro. Não tem renovação. Não tem publicação contra as atrocidades que o STF fez. Nunca se posicionaram em um manifesto, seja em frente à Câmara Municipal, na Matriz ou em qualquer outro local. Então, de fato, nesse pessoal da direita, nesse pessoal que defende os valores éticos, morais e cristãos da família brasileira, esse pessoal que é contra a corrupção na política nacional, e que não é só que fala na hora de campanha, é o cara que vive isso, é o cara que fala toda hora, um cara que defende essa bandeira. Na direita... O PL não ficou um pouco fragilizado aqui no Paraná, diante do que aconteceu, e até mesmo em nível nacional, com o Flávio Bolsonaro, com essas situações todas, com a Michele Bolsonaro, né? O pessoal que nos acompanha, eu acredito que alguns, no mínimo, gostariam de ouvir a sua opinião. Não houve ali uma situação que não é muito favorável? Ou algumas situações? Assim, a questão nacional não tem como a gente opinar muito, porque está muito longe da gente, muito distante. Eu vejo que é um momento da gente trabalhar e organizar a direita, não só no Paraná, como a gente está fazendo, mas no Brasil como um todo. Nós temos uma obrigação de organizar a direita. Nós temos que arrebanhar essas pessoas boas que acreditam que o Brasil tem jeito e trazer elas para a política. Lembre-se, não é só o candidato. Os bastidores é muito maior. Por exemplo, tem muito mais gente atrás de mim do que eu. Então a gente tem que trazer essas pessoas para a vitrine, mostrar que dá para fazer e que colocar elas como candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, vereador, prefeito. E a gente tem que servir de exemplo. No Paraná, o que dá para mim fazer com aquilo que eu tenho para organizar, eu estou fazendo. E está espetacular. O Paraná, com a saída do Giacobo, a gente imaginou que poderia enfraquecer. Pelo contrário, o Paraná, na Câmara dos Deputados, tinha 2, agora tem 5 deputados federais. Acho que tinha 5, agora tem 12 deputados estaduais. Então o partido, o 01 do presidente Bolsonaro, o deputado Felipe Barros, pré-candidato a Senado. Deltan, né, na dobrada com o novo, pré-candidato ao Senado. De Cascavel, o nosso vice-governador do estado do Paraná, né, o pré-candidato Edson Vasconcelos, presidente licenciado da FIEP. Então, assim, e o Moro que veio para a cereja do bolo, né? E você acha que o Moro não vai ser desidratado? Por exemplo, até agora não foi, não é? As pesquisas mostram o Moro que tem um reconhecimento nacional ainda, né? Uma imagem muito forte. Ratinho fez um bom governo, na opinião de muitas pessoas, né? Com os recursos e com o que aconteceu no Paraná.
embora não consiga transferir, pelo menos as pesquisas não mostram isso, ainda os votos para o candidato dele, que é o Sandro Alex. Você não tem dúvida de que o Moro vence as eleições do Paraná? É porque, assim, o Ratinho, cada um joga com o que tem na mão. O Ratinho combinou com os políticos. Prefeitos, vereadores, com a base, com os cargos. E o Moro combinou com os eleitores. O que tem mais? Então, eu acho que o Moro está um acerto em cima do outro. Tá vindo muita gente que a gente nem sonhava que poderia se posicionar. E tem aqueles também que vão atrás do poder, não é? Quer dizer, quando vê que o Moro não cai, aí de repente pode se aproximar do Moro, vantagem para ele, não é? Faz parte do jogo. Tem alguns prefeitos já cedendo. Muitos. Que eram do Ratinho. Bastante. Isso tá claro. Muitos, claro. É aquela ditado que diz assim, Zé, até cego enxerga. E eles estão vendo. E esse negócio de sucessão, cara, tem hora que dá medo. Tem hora que dá medo de você ver a sucessão, porque não é o mesmo cara. Entendeu? Não é a mesma atitude. E outra, o grupo é muito grande já. O pessoal tá saindo fora. Embora você seja suspeito por ser do PL, mas você sente que o Moro realmente está preparado para ser governador do estado do Paraná? Terá equipe para poder dar conta do recado? O que me surpreendeu do Moro é que, assim, por ele vir da justiça, eu achei que ele teria um certo problema de demarcação de local. Eu tenho que ser. E pelo contrário, ele está se mostrando ser igual ao presidente Bolsonaro. Eu preciso de pessoas melhores do que eu e capacitadas para cada local. A gente teve no Sindicato Rural semana passada agora, e o pessoal do sindicato falou, Moro, nós só pedimos uma coisa, coloque alguém que entenda da nossa dificuldade. Coloque alguém que vivencie aquilo que a gente vive no interior. O produtor rural, ele precisa ser olhado de uma forma proporcional àquilo que ele traz. Porque se o produtor rural não planta, não coloca dinheiro embaixo da terra, a cidade passa fome. Mas muitas vezes, para escoar a sua própria produção, ele tem que meter o trator dele lá para ficar desatolando. É coisas assim que só quem sente na pele sabe o que tem que fazer. E muitas vezes eles pegam alguém só porque tem um diploma, mas na grande maioria das vezes, eles contratam pessoas sem experiência nenhuma, única e exclusivamente por acordo político. E eu não sou contra acordo político, desde que coloque pessoas que tenham competência para o cargo e não um puxa-saco. A gente falou do ambiente nacional, né? Até se fala que, de repente, se o Flávio continuar em queda, pode ser o Zema, o candidato, até algumas informações surgiram nesse sentido. A Michele poderia ser a vice do Zema, né? Então, quer dizer, tem muita coisa para acontecer ainda, estamos no período de pré-campanha, mas voltando aqui para o nosso território, aqui para o nosso ambiente, e mais para perto ainda, Cascavel, a sua pré-candidatura então ganha força, a deputado estadual, e a Câmara de Vereadores também se projeta, se fala muito, por exemplo, o Tiago Almeida era pré-candidato até pouco tempo e houve entendimento, ele vai apoiar o Gugu. Você tem apoio na Câmara de alguns vereadores para a sua pré-candidatura, pelo menos por enquanto, e depois candidatura? É que assim, o meu apoio dentro da Câmara de Cascavel vai ser igual muitos prefeitos apoiando o candidato do Ratinho. Eles não podem expor, mas eles vão ajudar. Tem muita gente ali dentro que já veio falar, Fão, o pessoal que ia até ajudar o Thiago, falou, cara, eu quero a renovação, os que estão lá, beleza, já vão se reeleger, mas nós precisamos de nomes novos, de gente nova, com ideias novas, e você é o novo em Cascavel, você é um cara, e outra, desde que você foi assessor na Câmara de Cascavel, aqui você tem a mesma linha, a mesma conduta, defende as mesmas coisas, não mudou, né? Você não mudou por causa de poder e dinheiro, você continua até um cara mais aberto, um cara mais maleável, você se amadureceu demais de quando você foi assessor para agora que você tem mandato. E eu falo, nunca sou eu, é sempre Deus. Eu acordo de manhã cedo, eu peço sabedoria, eu vou almoçar, eu peço sabedoria, eu vou dormir, eu peço sabedoria. Você paga um preço muito caro por querer sabedoria, mas no final vale muito a pena e eu me preparei muito até esse momento aqui, para a gente conseguir chegar na Câmara. E Deus tem um propósito muito grande na minha vida, porque eu não imaginei, o meu candidato, eu não era candidato a vereador, eu queria lançar o parente como candidato. Ele me convenceu a ser candidato. Eu não queria estar na mesa diretiva. O Tiago Almeida queria eu como vice-presidente da Câmara, eu não quis. Até que começou um burburinho que eles iam me caçar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fão, aceita o desafio. Falei, cara, mas não tem como. Então vira segundo vice-presidente, então aceita o desafio. Vai. Aceitei. Não queria ser candidato a deputado. E
E Deus vai colocando as coisas assim, e vai nos capacitando e trazendo pessoas que comungam das mesmas ideologias, das mesmas ideias. E eu já mostrei como vereador que eu não vim pra política pra brincar e nem pra querer usar daquilo pra ganhar dinheiro. Quando eu entrei na política, o pessoal achou que eu era mais um personagem. Quando chegou o maior aumento de IPTU da história de Cascavel, eu votei contra. Quando chegou uma CPI para investigar um caso de estupro dentro da sala de aula, eu assinei a CPI. Por mais que tenha pressão na cabeça de todo mundo, isso e aquilo. Eu venho para a política para fazer o que tem que ser feito. E para mostrar para os bons que tem gente boa, que dá para mudar. E essa atitude não lhe deixou isolado na Câmara? Não deixa. Não fica tem, isolado. Não tem como você ficar isolado onde você tem pessoas que são honestas, trabalhadoras e que defendam. Não é porque eu discordo de você em certa opinião que eu vou te tratar como meu inimigo, como meu adversário. Eu sempre deixei muito claro. Eles querem aumentar o salário dos vereadores, por exemplo. E aumentar o número também de vereadores. Quer aumentar o salário do vereador? Sou contra. Quer colocar 13º para vereador? Eu sou contra. E aumentar o número de cadeiras? O número das cadeiras é porque assim, você tem que analisar dois lados. É bom porque vai ter mais representatividade. Você não concorda comigo? É bom. Sim. Mas é ruim porque muitas vezes as pessoas não sabem votar e votam em pessoas que muitas vezes não estão qualificadas. Então, se você for para trabalhar, bom. Agora, se não for para trabalhar, porque alguns questionam o trabalho dos próprios vereadores, alguns defendem até reduzir. Exato. Já que fazem pouco, então deixa o número Não, mas daí você pega o vereador que nomeia o chefe de gabinete para fazer obra particular para ele. É abominável isso. Se não for eleito deputado estadual, é pré-candidato, depois vai ser candidato, depois vem a eleição. Vai mirar a presidência da Câmara? A presidência da Câmara parece que já estaria... Não quero. Já falei pro Thiago, falei, irmão, não quero saber de ser presidente da Câmara, bicho. Não tem já cogitação estaria acertado nenhuma. Porque tinha várias pessoas, vários vereadores ali continuar, quando ele abre mão. Isso, que estavam comentando, não, Afonso, tinha que ir pra lá. Falei, gente, eu não tenho... Não, esquece. Não, mas... Ó, tudo que aconteceu na tua vida aí, até agora... E numa dessas vai virar presidente da Câmara. Falei, esquece essa possibilidade. Estou como pré-candidato, passando as convenções, tudo, né? Vou para disputa. Se não conseguir chegar, eu não vou ser presidente da Câmara. Cogitação é zero. Não quero nem estar na mesa. Porque o nosso combinado ali, entre os 16 que ganharam a mesa, o nosso combinado era o seguinte: vamos renovar. Então, nessa renovação, veio 5 pessoas que nunca foram da mesa diretiva. O Thiago vem para reeleição, tá tudo certo. Agora não é bom renovar, manter. Agora fica o Thiago e o nosso combinado é trocar os outros 4. Nossa. É renovação. Esse foi o combinado. Daí você vai pegar dos 16 lá com o pessoal, para ver quem que nunca foi da mesa, para vir com pessoas novas. Esse daí foi o nosso combinado, a nossa promessa, né? Entre todos os 16 ali, depois a gente acabou ganhando por unanimidade, não montaram outra chapa. Aí veio o Alessio, o Cabral, o Mazuti, o Hudson e o João Diego, né? Os 5. Mas antes disso daí, o combinado era que iria fazer uma renovação. Não é só falar na hora de pedir voto, né? O pessoal fala uma coisa e depois faz outra que chega no poder. Não. Então esse daí, a minha palavra continua sendo, Zé. Renovação. Eu não quero estar na mesa, não quero nada. Eu quero dar uma oxigenada, deixar o Thiago continuar o trabalho que ele está fazendo lá, e os outros 4 que seja feita a promessa de campanha, que era renovação total. Para a gente fechar, e o Executivo tem sido crítico ao governo de Renato Silva, inclusive com imagens de buracos e tal. Não está exagerando um pouco, Fão? Olha, a função do vereador é fazer isso aí. Eu acho que o prefeito, ele exagerou comigo, dizendo que eu não busco o diálogo, que eu não converso, que eu não peço e que eu não falo. Mentira. O líder do governo falou isso no plenário. Isso é mentira. Eu sou um dos caras que mais faz ofício, requerimento, indicação, que mais dialoga. Agora, a partir do momento que eles me chamam de mentiroso, eu estava me prejudicando com meus eleitores. Como eles me chamaram de mentiroso, eu tenho uma tática que o pessoal até fala, cara, você é louco. Eu sempre apanho primeiro. A primeira paulada é eu que vou tomar. Tomei a primeira paulada. Ali, para mostrar para os meus eleitores que eu estou trabalhando, tem o portal da transparência. Mas fica muito difícil do pessoal um por um ir acessar.
Eu falei, agora eu vou me comunicar através da rede social. Eu vou lá, vejo um buraco, faço um vídeo que não é... É porque Cascavel tá com umas ruas muito... o pessoal tá excedendo o limite de velocidade. E pensando nisso, o prefeito de Cascavel colocou buraco, sabor, redutor de velocidade. Aí o pessoal não tem como acelerar, entendeu? É um projeto que o pessoal não precisa... No meu ponto de vista, tem muita coisa para melhorar. Eles entupiram de câmera no município de Cascavel. Tá cheio de radar para tudo que é lado. Por que em vez de eles fazer uma indústria da multa, não pegaram essa mesma câmera, não colocaram nesses terrenos fundo de vale que eles ficam jogando e descartando, esses porcão fica descartando coisa toda hora lá, para pegar esse pessoal? Eu acho que tem coisa que vem muito mais de encontro à sociedade. Aí vê, mais de 103 mil notificação da Transitar, você me fala, coisa de louco. É dinheiro para dar com pau. Por que você não investe esse recurso nas vias públicas? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para tirar do papel e se tornar realidade. Aí muitas vezes assim, eu vou te dar um exemplo aqui, Zé. Você tá achando que eu tô mentindo? É só você ir ver. A Transitar faz ações e pega a moto que tá com o documento atrasado e tá tudo certo. Por que a Transitar não pega as viaturas da prefeitura que estão com a placa atrasada, que estão com o pneu careca? Mas calma, eu vou fazer isso aí. Ué, sai, viatura tudo capenga, com a placa apagada, pneu careca e rodando pra lá e pra cá. Aí, não tô defendendo, só que tem que ser igual pra todo mundo. Tem que dar exemplo. Pro cara que tá com o pneu careca, que para o cara e que multa o cara, eles pegam. Multa o cara, guincha. E os carros da prefeitura não, por quê? Ué, semideuses? O município tem que ser exemplo, entendeu? Agora sim, você viu fazer algum vídeo de alguma mentira? Você viu filmar alguma coisa que não existe? Você viu falar alguma coisa que não tem? Eu tô só mostrando que todo mundo vê e enxerga. A diferença é que eu hoje, eu tenho esse poder para poder estar indicando, eu sou um vereador. Estou como, né? Até o final do meu mandato. Então, se a população me chamou e eu fui chamado de mentiroso no plenário, é minha obrigação agora me comunicar, porque eu estava fazendo mal para uma única pessoa só. Era para mim. Não reproduzindo o papel na rede social. Agora, primeiro eu vou na rede social, mostro, entendeu? E já peguei servidor de secretaria vendendo material. Já peguei várias coisas, entendeu? E tô fiscalizando. Só que eu não consigo mostrar tudo, porque senão rede social minha vai... Então, tem muita coisa aqui. Mas o que a gente faz? Fiscalização, limpeza de terreno, boca de lobo, buraco. Meu Deus do céu, cara. É muita coisa. Terreno abandonado. Viu? E tem que ter lei. Agora, eu tive um projeto meu, cara, que chega a ser uma piada. Não passou na Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Cascavel. Um projeto onde eu queria única e exclusivamente uma coisa, que qualquer pessoa conseguisse fiscalizar uma UPA. Ah, mas como isso? Você vai chegar na UPA lá, Zé, com teu pai, de madrugada. 1h da manhã, teu pai, tua mãe, tua filha, alguém tá mal. Você chega na UPA, você vai olhar num cartaz que vai ter um prontuário lá, com o horário e quais são as pessoas que estão de plantão daquele dia. Então, tem 3 atendentes, tem 10 técnicos de enfermagem, tem 5 enfermeiros e tem 8 médicos. Você vai chegar e vai olhar. Daí você chegou para ser atendido. Peraí, quantos atendentes tem aqui? 3, mas aqui tem só 1. Opa, tem alguma coisa errada. Aí você tá na fila, porque você sabe que não vai te atender na hora. Mas o SUS deveria ser o melhor sistema de saúde do mundo. Não é porque os caras não fiscalizam. Porque um projeto desse daqui, para ter um relatório de quais são as pessoas que estão de plantão naquele horário, não pode ser aprovado na Câmara Municipal de Cascavel. É uma piada. Onde qualquer pessoa... Beleza, o Zé chegou lá, tá 3 horas na fila, a fila não sai do lugar. Entendeu? Não sai do lugar. Eu falei, peraí, mas 3 tem só 1. Cadê os técnicos? Não estão aqui. Cadê os médicos? Porque muitas vezes a culpa não é do médico. A culpa não é do atendente. E a gente tem que ver aonde que está esse problema. Agora me diz, qual que é o problema de eu ter um relatório, de eu ter lá um cronograma com as pessoas que estão de plantão naquele dia e de qual horário a qual horário? Eu não consigo entender qual que é o problema. Eu consigo entender que querem passar a mão para alguma irregularidade que acontece. Mas o que eu posso fazer é isso. Mas se nem a Comissão de Saúde aprova, aí não tem o que eu fazer, entendeu? Que nota você daria para a Câmara de Vereadores e que nota você daria para a Prefeitura, para o governo atual? Assim, a Câmara Municipal ali, a gente tem um diálogo muito bom com todos os vereadores ali. Ideologias à parte, né? Tem o cara do Bolsonaro, tem o cara do PT,
cada um defende o seu dentro do seu viés ideológico, tá tudo certo. Ali dentro da Câmara de Cascavel, no meu ponto de vista, nota 10. Porque a gente não senta em cima de projeto nenhum, essa mesa. Mesmo um vereador podendo ser caçado. Não A nota é 10. Não. Porque porque daí trabalho. É o trabalho do cara. Se você vai pegar a Câmara no geral, é uma coisa. Agora, assim, eu não posso, porque um cara é corrupto, porque um cara faz coisa errada, julgar o resto. E o eventual afastamento dele também reflete numa nota 10, que é a nota da fiscalização Exatamente. própria. É isso. Por isso que eu falo que é 10. No meu ponto de vista. Agora, um cara trabalha mais na agricultura, outro trabalha mais na obra, outro no esporte, outro na fiscalização. Cada um tem um campo de trabalho. E a nota para o governo, Renato Silva? Tá fraco, bicho. Muito fraco. Eu acho que ele não sabe ser contrariado. O Renato não sabe ser contrariado. Ele não sabe... ele não aceita novas lideranças. Entendeu? Por mais que na teoria é uma coisa, mas na prática a gente vê outra. Né? Ele tem um problema muito sério de ego. O ego dele. Ele não consegue entender que a política se renovou, que tem gente nova, que você tem que escutar essas pessoas. E lembre sempre de uma coisa. O cara que puxa saco na vida é inútil e incompetente. Meu pai ensinou isso lá em casa. O cara que puxa saco, ele puxa tapete. Uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá aqui. E na Bíblia, tinha dois camaradas que andavam com Jesus Cristo lá. Tinha um tal de Judas Iscariotes, que era um cara que... E outro tinha um tal de... O Pedro. Pedro, que era um cara que, tá aqui, não gostava do jeito dele. Explosivo, trovão. Exatamente. Então, Judas e Pedro. Um falava aquilo que o cara queria ouvir e o outro falava aquilo que ele precisava escutar. E sempre aquele cara que fala o que você precisa escutar é o problema. Aí você tem uma escolha de escutar um ou outro, mas você já sabe de que lado que vai vir a facada. Você pode puxar meu histórico inteiro, o dia que eu esfaqueei alguém. E você vai aconselhando. Viu, Zé? Mas você não precisa pedir pra mim. Sai na rua e vai e faz a pesquisa Datapovo. Essa que vale. Pergunto qual que é a avaliação que a população de Cascavel dá pro governo Renato Silva. Dá pra salvar? Dá. Mas ele tem que começar a escutar pessoas diferentes. Porque se ele continuar com os mesmos conselheiros no mesmo caminho, eu já sei como é que é o nome do filme. Esse é o Papo Franco e aberto aqui no Jornal Paraná, no podcast. Fã, muito obrigado e sucesso na sua caminhada. Irmão, eu que agradeço a oportunidade, uma satisfação para mim estar aqui. Né? Você que é meu conterrâneo, somos os dois lá de Medianeira, viemos tentar sorte aqui em Cascavel, cidade abençoada, que vem mudando a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade, precisando de mim agora, como vereador, que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição para representar aqui e sempre estar à disposição do cidadão de bem, do povo trabalhador e trabalhando cada dia mais contra a corrupção no município de Cascavel, porque aqui em Cascavel, corrupto e vagabundo não é bem-vindo. Obrigado. Tá aí a palavra clara, aberta, sem rodeios, do fã do Bolsonaro, vereador do PL aqui da capital do oeste do Paraná. Lembrando que você pode acompanhar as informações no Jornal Paraná, o Jornal Impresso. Não fez assinatura ainda? Tem assinatura, fã, do Jornal Paraná? Não tem. Vai sair daqui com a assinatura. Vou ter que assinar esse negócio. Vou ter que sair com a assinatura do Jornal Paraná. Você pode acompanhar também as informações no Jornal O Paraná online, oparaná.com.br. Nos acompanhe aqui no canal no YouTube. Você está inscrito? Ainda não? Inscreva-se no canal, ative lá o sininho, vai receber informações, vai ter as entrevistas completas e tem também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Obrigado e até a nossa próxima entrevista.